Olá, turminha, bom dia, tudo bem? Vamos para a nossa aula de geografia de hoje, então. Continuando aí na unidade 5, tá? Que nós estávamos vendo sobre os marcos históricos, os registros. Eu quero que vocês abram o livro, por favor, na página 131, que eu vou explicar a matéria e tem aí uma tarefinha para ser feita também, tá? E uma atividade. Então, nós estávamos vendo aí sobre Maurício Nassau, nós conversamos sobre o observatório, conversamos sobre alguns marcos históricos que tem no nosso país, né? E hoje eu vou explicar para vocês quando o dia que o reino se transferiu para o Brasil, né? Então, em 22 de janeiro de 1808, um acontecimento inusitado, ou seja, novo, que nunca havia ocorrido, ou seja, único e fora do comum, ocorreu no Brasil. Toda a corte portuguesa desembarcou em Salvador, na Bahia. Foi bem recebida pelo povo e, a partir desse dia, a história do Brasil tomou um outro rumo completamente diferente, tá? Era a primeira vez do mundo que uma corte inteira, ou seja, reis, rainhas, príncipes, princesas, todos os nobres se mudavam de um reino de origem, de onde eles haviam nascido, no caso que nós estamos conversando de Portugal, para um outro país, no caso uma colônia, que na época era o Brasil, tá? Isso aconteceu porque a corte estava fugindo de uma invasão que o exército do imperador francês Napoleão Bonaparte pretendia fazer em Portugal. Em 8 de março de 1808, a corte portuguesa mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi recebida ao som de sinos e tiros de canhão. Com a chegada à então capital do Brasil, do país, o Brasil tornava-se sede do Reino de Portugal. Então, eles ficaram, gente, apenas 2 meses, né, em Salvador, e depois eles se mudaram para o Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, tá? E aí lá tornou-se o Reino de Portugal, tá bom? Observando essa tela aí de Armando Viana, retratando a chegada de D. João VI à Igreja do Rosário em 1977. Um óleo sobre tela, e essa tela está no Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro. Tá? Para acomodar a corte e se tornar a nova sede da monarquia, a cidade do Rio de Janeiro passou por uma série de transformações, de mudanças, decretadas por Dom João VI, que era o príncipe e herdeiro do trono real português. As ruas começaram a ter iluminações, as estradas foram abertas e os córregos foram canalizados, ou seja, a cidade foi se transformando. O príncipe regente também criou várias instituições para poder administrar melhor a colônia e garantir aos nobres que desembarcaram recentemente atividade de lazer, de cultura, de estudo, de pesquisa, que eles frequentavam em Portugal, para que eles pudessem continuar as atividades deles aqui, tá? Entre as instituições criadas estava a imprensa régia, que publicou o primeiro jornal do Brasil, chamado de Gazeta do Rio de Janeiro, e o Banco do Brasil. Foram fundadas também escolas de ensino superior e a instalação de fábricas foi autorizada. Além disso, em 1815, D. João VI passou o Brasil para a categoria de Reino Unido a Portugal e Algares. Assim,
o Brasil deixou de ser uma colônia para ser parte do Reino de Portugal, ou seja, quem tinha o domínio sobre o país era Portugal, tá? Outra decisão tomada pelo príncipe foi a criação do Real Horto em 1808, que teve como objetivo o estudo da botânica das plantas, que é uma área da ciência que estuda o reino vegetal, ou seja, as plantas. Além disso, o Real Horto se tornou um espaço de lazer para os nobres e membros da elite. Elite, gente, eram as pessoas mais nobres da corte, tá? Da cidade. E apreciavam, durante os passeios, as plantas e flores cultivadas, tá bom? Atualmente, o horto que fica no Rio de Janeiro é chamado de Jardim Botânico, que acredito que algumas crianças conheçam, e é um dos locais mais visitados na cidade do Rio de Janeiro. Aqui, gente, é uma litografia, né, que nós já estudamos o que é a litografia, tá? É uma litografia colorida do horto na época de 1856, tá bom? Aqui a gente consegue perceber ao fundo ó, o morro, né? Tá? E aqui é a vista parcial do Rio, do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro atualmente. Aqui esse morro ao qual eu falei, parece ser o Cristo Redentor, que é um ponto turístico bastante conhecido também no Rio de Janeiro, tá? Agora, aí na página 134, tem o Conecte o Assunto. O Real Horto era um importante espaço de lazer na cidade do Rio de Janeiro, onde a principal atividade era realizar passeios para observar as flores e as plantas que eram cultivadas ali. E hoje, há espaços de lazer nas cidades parecidas com o Real Horto, onde as pessoas podem caminhar e observar a natureza? Quais outras atividades podem ser realizadas nesses lugares? Então, conforme eu falei, no Rio de Janeiro existe ainda até hoje, os dias atuais, o Jardim Botânico, né, onde as pessoas fazem visitas, e em outras cidades existem os parques, né, que são, por exemplo, em São Paulo, tem os parques onde as pessoas vão caminhar, vão andar de bicicleta, vão passear, vão fazer corrida, vão brincar, tá? E na maioria das cidades grandes possuem algum tipo de parque onde as pessoas podem fazer essas atividades, tá bom? Agora nós vamos passar para ver mais um pouquinho sobre a construção da cidade de Brasília. Brasília foi construída entre 1956 e 1960, ou seja, apenas 4 anos construiu uma cidade, tá? Diferente de outras cidades brasileiras que surgiram a partir de um povoamento, Brasília foi projetada e construída para ser a nova capital do Brasil. Conforme nós já conversamos, normalmente as cidades recebem as pessoas e com isso começam as construções, começa a formação da cidade. Brasília foi completamente diferente. Brasília ela foi planejada, ela foi desenhada, ela foi construída e somente depois ela recebeu os habitantes, tá? A escolha de construir a capital no interior do Brasil teve como objetivo incentivar a migração para a região central do país e o seu desenvolvimento, pois até então as principais cidades brasileiras concentravam-se apenas no litoral, uma vez que Brasília situa-se no interior do Brasil, no interior bem no meio, né? E antes as atividades eram desenvolvidas no litoral, né? Onde tem as praias. Em 4 anos, operários, engenheiros, arquitetos, entre outros profissionais, trabalharam incansavelmente para levantar a cidade, que é um exemplo de arquitetura moderna no Brasil.
Os primeiros operários começaram a chegar para trabalhar na construção de Brasília em 1957. Eram trabalhadores de diferentes lugares, de diferentes origens. Vinham do Nordeste, mas também tinham os goianos, os paulistas, os mineiros e os gaúchos, tá bom? Aqui é a vista atual, né, da cidade de Brasília, uma cidade muitíssimo bem construída, muito bem desenhada, muito bonita, né? E aqui é a chegada dos operários para trabalharem na construção de Brasília, tá bom? E continuando aí na página 136, está falando assim: com a orientação do professor, leia a seguinte afirmação. Muitos trabalhadores chegaram à futura capital na carroceria de caminhões, após semanas de viagem, e a maioria carregava apenas a roupa do corpo. Vocês sabem o que significa carregar apenas a roupa do corpo? Em sua opinião, a oportunidade de trabalho na construção de Brasília era importante para essas pessoas? Como você chegou a essa conclusão? Gente, quando fala carregar a roupa do corpo, é a roupa que está no corpo, não tem mais nada. Imagina você fazer uma viagem sem uma mala, sem nada. É a roupa do corpo, é a roupa que você está vestindo, tá? Então, será que era importante para essas pessoas o trabalho, né? Era extremamente importante, porque se elas viajaram apenas com a roupa do corpo, é porque elas precisavam ir muito desses trabalhos, né? Esses operários, eles ficaram conhecidos como candangos, tá? Inicialmente, esse termo era usado para qualificar os operários de Brasília como se fossem trabalhadores de pouco valor. Mas, com o tempo, por causa do reconhecimento da garra que esses operários tiveram, o significado do termo mudou e passou a ser associado a guerreiros. Então, eles trabalhavam, gente, incansavelmente, sem parar. Eles paravam apenas para se alimentarem e voltavam ao trabalho novamente, tá? Então, eles foram guerreiros, eles foram heróis na construção da cidade de Brasília. Aqui é uma escultura candangos, chamada de dois guerreiros, né? Ela foi erguida em 1959 e é uma homenagem, né, aos candangos e aos operários que ajudaram a construção de Brasília. Tá bom? Por hoje, a nossa aula é esta, tá bom? E eu gostaria que vocês, na página 125, fizessem para mim um marco histórico importante da vida de vocês, ou seja, um fato importante da vida de vocês, quem ainda não fez, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.